Olá, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos de volta. Estamos de volta neste canal virtual da Casa Virtual Luz Espírita, a nossa Cavile, para darmos continuidade às reflexões dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos contidos na coleção Fonte Viva de Chico Xavier com Emmanuel. Pedimos novamente que Jesus esteja conosco, que distribua suas falanges benfazejas sobre todo o orbe, que eles possam nos amparar, nos proteger, nos fortalecer e que possamos contar sempre com a sua imensa paz e seu imenso amor. E que nestes momentos em que estamos reunidos em torno dos seus ensinamentos, nos seja potencializado a virtude da coragem, da fé e da esperança. Então, estamos trabalhando o livro Caminho, Verdade e Vida, o primeiro livro da coleção Fonte Viva, porque essas reflexões que vêm a partir de Jesus ou dos apóstolos e que Emmanuel nos traz a sua colaboração, são alentadoras, nos fortalecem, nos encorajam. São interpretações que, à luz do Evangelho e contextualizada no dia de hoje, com a nossa vida, tende a nos favorecer. Por quê? Porque estamos passando por um momento de provação. Há muita tristeza, há muita infelicidade, há muito sofrimento. Então, todo o ensinamento que visa nos encorajar é um ensinamento que nos fortalece e nos ajuda a tocar nossa vida. Bom, o que nós trataremos hoje? Nós trataremos do item 11 do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre o conforto. Conforto, que está da seguinte forma, no enunciado inicial e que está lá em João, capítulo 12, 26. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. Vejam como Emmanuel trata esta pequena frase de Jesus. Frequentemente, as organizações religiosas, especialmente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto espiritual. De fato, diz Emmanuel, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplandecem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. Não temos dúvida. No entanto, diz Emmanuel, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos, diz ele, pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-los se chegamos ao cúmulo de abandonarmos ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaledouros caminhos? Conforto espiritual não é como o pão no mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos,
penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado de sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão efetivamente servindo o Mestre, se estão o seguindo. O Cristo nunca faltou com as suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Bem, o que fica claro na mensagem de Jesus e nas reflexões de Emmanuel é que todos nós cristãos, ou não, temos o direito de nos confortarmos com a providência e a misericórdia divina. Que podemos com certeza suplicar a ajuda do alto, de Jesus e seus mandatários, pois é da lei que assim o seja. Temos um Deus bom, um Pai amoroso, justo, misericordioso, perfeito, e toda a sua obra está com ele e pode se beneficiar da sua perfeição. Não tenhamos dúvida disso. Entretanto, há um porém. E Emmanuel é bem claro quanto a este porém, a este detalhe. Ou seja, precisamos acrescentar aos nossos pedidos de conforto o que fazemos. Quando ele diz: frequentemente as organizações religiosas, geralmente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. E em suas atividades resplandecem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os nossos dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Perceberam? Perceberam, meus irmãos? O que significa sem se dar ao trabalho necessário? Significa a nossa contrapartida, o nosso esforço, o nosso trabalho com Jesus. Então, para que os nossos confortos sejam encaminhados, atendidos, teremos que fazer a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte com Jesus? É aprender de seus ensinamentos e praticá-los. Isso significa o siga-me. Nós espíritas e todos os cristãos sabemos que seguir Jesus significa praticar aquilo que ele praticou e ampliar os seus ensinamentos. Portanto, para que nossos confortos se tornem uma realidade, é preciso, por exemplo, sermos caridosos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3, que trata de uma explicação dos espíritos superiores sobre os itens anteriores, que refere sobre a seleção dos eleitos, os que ficarão à direita e à esquerda, e também sobre o questionamento do doutor da lei, em que Jesus respondeu com a história do bom samaritano. Lá está expresso o que significa seguir Jesus. Toda a moral do Cristo se resume na caridade e na humildade. Essas duas virtudes são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem
cada um de nós a eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quererias que fizesse a vós, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação, julgai a vós mesmos antes de julgar aos outros. Então, não se limita a recomendação só à caridade. Põe claramente que, em termos explícitos, que ela não é uma recomendação, é uma condição de felicidade futura. Há uma ideia dominante, a ideia da felicidade reservada ao justo e da infelicidade reservado ao mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou tal formalidade? Se observou mais ou menos tal prática exterior? Não. Inquire tão somente uma coisa: se a caridade foi praticada. Se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que foste duro para com eles. Informa, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado um herético, cético, descrente, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que passa pelo cidadão caído à beira da estrada e falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas uma das condições para a salvação, para a iluminação de cada um. Considera como única condição. Coloca-a em primeiro lugar. E é ela implicitamente que abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. Porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, dessa maneira, podemos entender perfeitamente o que Emmanuel fecha a sua reflexão. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Cada um de nós pode. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo o Mestre, se estão o seguindo. O Cristo nunca faltou com as suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre as consolações imortais. Mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora o caminho que Jesus seguiu. Percebam, meus amigos, a ninguém é vedado o conforto espiritual de nossas súplicas, mas tem a condição, o merecimento. Temos que fazer por onde para que nossos confortos sejam atendidos e, como vimos nas reflexões acima, o fazer por onde significa seguir e praticar os ensinamentos de Jesus. Amar, perdoar, tolerar, compreender, enfim, praticar o amor ao próximo como a nós mesmos em abundância.
Isso se torna muito claro noutra passagem evangélica onde Jesus abordou o assunto merecimento ao afirmar a cada um segundo as suas obras. Está em Mateus, capítulo 16, 27. Também está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, a recomendação. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos abrirá. Ou seja, meus irmãos, a fé em Deus não dispensa o esforço individual para obter o que se deseja. A doutrina espírita, para a doutrina espírita, a fé sem obras não tem valor. Ela tem que ser ativa, dinâmica, real, palpável. Não basta o verbo puro sem a vivência prática. É inútil a fé que enfraquece diante da primeira dificuldade, que não persevera. E principalmente tem que estar de acordo com a razão, não contrariar a lógica e nem o bom senso. Em outras palavras, é inaceitável e perigosa a fé cega, alimentada pela ignorância, condutora ao distanciamento da verdade e ao rumo do fanatismo. Assim, é natural que o merecimento seja proporcional ao nosso trabalho no bem. Os frutos bons, todos nós apreciamos. O difícil mesmo é deglutir os frutos amargos, que as sábias e perfeitas leis da vida nos impõem pelas nossas escolhas infelizes no dia a dia das nossas vidas ou em vidas pretéritas. Não há privilégios, não há boa estrela, não há sorte, não há azar, e muito menos não há acaso. Compreendem? Compreendem como a vida é? É bela, é belíssima. Essa arquitetura criada pela perfeição divina só nos favorece. A reforma íntima, então, deve ser entendida como um processo que exige esforço, perseverança. O que significa acrescentar que nós levaremos muito tempo ainda. Prazo esse que nem sempre é suficiente o que temos disponível nesta etapa reencarnatória. Precisaremos de muito outras. Afinal, ainda iremos caminhar por caminhos tortuosos. Nós estamos tentando fazer o certo e seguir as leis de Deus há milênios e com muita dificuldade. Por tentativas e erros, as duras penas, estamos aprendendo que o mal não compensa, que só nos faz sofrer, que torna cada vez mais distante a felicidade de nós. Cada existência é um curso novo que frequentamos. Alguns, poucos, são diplomados com louvor. Muitos são aprovados nos limites da avaliação. E tantos outros são reprovados e terão que recomeçar na próxima vida letiva. Nada que seja legítimo e duradouro para o espírito é alcançado sem muito trabalho, sem muita luta, sem muita renúncia. É o preço a ser pago por aqueles que já se conscientizaram que a vida material é passageira e que, embora seja justo vivê-la bem, o mais importante é o patrimônio espiritual. Riqueza, fama, poder, beleza, nada disso tem valor para o espírito. São ferramentas que a gente utiliza em cada encarnação para o aprendizado que estamos inseridos. Então, voltando ao enunciado inicial de Jesus,
Se alguém me serve, siga-me. O que significa que nós, no momento em que nos assumimos como espíritos cristãos, seguidores de Jesus, portanto, temos a obrigação de aprender os seus ensinamentos e praticá-los, senão não estaremos com ele. Esse é o nosso recado de hoje. Esta é a nossa reflexão para este momento tão importante da nossa vida. Viver simples, viver dentro das leis naturais, seguir os ensinamentos de bondade, de amor, de caridade, só nos favorece, só nos fortalece, só nos felicita. E como o universo é perfeito, nos cura a ferida da alma e, por consequência, as feridas do corpo. Vamos encerrar o nosso trabalho com uma prece, uma breve prece de encerramento, agradecendo a Jesus e seus prepostos por estarem conosco neste momento, nos motivando à reflexão e nos motivando para que possamos entendê-la e praticá-la. Serenem os vossos corações, relaxem vossas cadeiras, limpe as suas mentes, deixe espaço nos seus corpos para que possam ser envolvidos pelos prepostos do Mestre e por ele mesmo. Com muita alegria no coração, com muita paz, com muita humildade, com muita gratidão, vamos agradecer a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, a nossa saúde, a nossa oportunidade que estamos tendo na Terra de melhorarmos a nossa caminhada. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz e a tua luz nunca nos falte. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade, queridos amigos. Fiquem em paz. Procurem refletir na prática do bem, do amor, que nada nos faltará. Muito, muito bom, muito bom. É muito bom mesmo refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Até uma próxima.